Você tem medo do inferno? Sequer é alguma coisa que passa pela sua cabeça na correria do dia a dia? Quando ela passa, qual é o teor desse pensamento? É medo? Ou indiferença? Quem sabe até zombaria? O que o inferno significa para você? No senso comum, baseado na tradição cristã, o inferno é um lugar fora desse plano de existência, porém um lugar no qual você vai pagar eternamente por meio do tormento inimaginável, caso você leve nesse mundo uma vida de pecado, caso você passar do ponto. Parece bem prudente ter medo de algo assim, não é verdade? O que está em jogo é literalmente o sofrimento eterno. Mas talvez seja surpreendente para você que São Tomás de Aquino, talvez a figura mais influente da história da teologia cristã, tem uma definição que parece, a princípio, bem diferente do senso comum. Ele define o inferno como separação total de Deus, o afastamento e rejeição ao Criador. Santo Agostinho define como o estado de afastamento voluntário. Assim a história muda. O inferno não é bem um lugar, mas uma situação em que não há relação possível com Deus. Se partimos dessas definições, deixamos a caricatura e entramos no existencial. O inferno é o símbolo máximo do sofrimento humano. E a existência do sofrimento dispensa religião. Pensar sobre o inferno não é privilégio de cristãos. É necessidade de quem busca a origem e o sentido da dor, e uma saída. Dizem que no Éden, o homem vivia em união com Deus. A queda representa a separação. O homem cai do paraíso. A causa é clara. Contra a ordem divina, come o fruto da ciência do bem e do mal. Esse fruto dá ao homem o dom de não só acessar o que o mundo é, mas também o que ele acha que deveria ser. As coisas deixam de ser o que são e viram objeto de julgamento, boas ou ruins. O homem adquire o poder e a maldição de julgar o tempo todo. É com esse discurso que a serpente seduz. Sereis como Deus. No Gênesis, Deus cria e vê que é bom. Ele tem o poder de julgar plenamente. O homem recebe algo parecido, mas com uma diferença crucial. Seu intelecto é finito. Ele erra o juízo do bem e do mal diariamente. Muitos passam a vida perseguindo o que julgavam bom, para descobrir no fim que não era. Se o julgamento humano não falhasse, veríamos que o mundo já é tudo o que precisa ser, por ter sido criado por Deus. Porque então o homem se vê infeliz diante do mundo? Se olharmos o Gênesis, o primeiro efeito do fruto foi vergonha. Não é que não percebia a nudez antes. Ele não se importava. Não havia nada de intrinsecamente errado nela. Com o pecado, surge o desalinhamento entre o que o mundo é e o que o homem julga bom. Nasce a desarmonia com Deus e com a realidade. E o sofrimento começa. Adão corre a esconder o corpo com folhas. Isso nem passava por sua mente antes. Antes, aceitava as coisas como eram, e era feliz. Agora, não mais. A harmonia se perde. O homem é expulso do paraíso. A ciência do bem e do mal é original, porque origina os outros pecados. Preguiça, inveja, ganância, luxúria, avareza, ira. Variações do mesmo princípio. O desalinhamento entre a realidade e a vontade. Pensa. Toda desgraça nasce quando o homem olha e diz: isso não deveria ser assim. Vêm os conflitos com os outros e consigo mesmo. Se o homem estivesse em paz com a realidade, não pecaria. Mas essa paz foi perdida, por isso ferimos o mundo, os outros e a nós. Como recuperar a harmonia? Como consertar a alma? Queremos ser felizes, vencer a insatisfação. Mas, por mais que tentemos, a felicidade permanece longínqua, quase miragem. Os portões do paraíso parecem fechados. Às vezes parece que vão se abrir, mas é só impressão. Ninguém nos deixa entrar e cansamos de pedir. O mito do Gênesis nos dá o mapa. Paraíso, o homem antes da queda, em união com Deus. Vida, a nossa, pós-queda, já dotada da maldição de julgar. Vivemos tentando corrigir o que achamos errado, atrás de folhas como Adão. O inferno, nessa perspectiva, é a perpetuação desse estado. Desarmonia completa, separação definitiva, sofrimento eterno. Uma existência onde nada basta. Cada escolha nos aproxima de um e afasta do outro.
O inferno é quando estamos tão afundados que não vemos o outro lado, achando que perseguimos o paraíso, fazendo o contrário. Esse é o trunfo final da serpente. Ficamos cegos pelo próprio julgamento e distantes da verdade. Não porque Deus rejeita, mas porque fomos longe demais do caminho. Por que isso acontece? Porque, se o paraíso é harmonia com o real, o que mais fazemos para ser felizes é contraproducente. Rejeitamos a realidade e culpamos a realidade. Se eu tivesse dinheiro, se meu corpo fosse, se meu trabalho, se minha casa, se minha vida fosse outra, então eu seria feliz. Vivemos tentando transformar a existência em outra coisa. Quem rejeita o presente, rejeita o Criador do presente. Não é culpa sentir-se insatisfeito, é a maldição de Adão. Essa voz dizendo, não é bom, mude tudo, parece sua, mas é a serpente. Toda vez que você dá razão a ela, perpetua o sofrimento. Faz sentido então o cristianismo e outras tradições pregar a abdicação. Abdicar é enfrentar essa voz, aceitar e permitir, em vez de lutar contra tudo. Se fôssemos reduzir o evangelho a uma única diretriz, abra mão do que você acha que quer e me siga. Muitos entendem isso como jogo de barganha moral. Abre mão agora para ganhar prêmio depois. Mas o prêmio é aqui, e a punição também. O pecado não é ruim porque Deus quer te proibir prazeres. Ele é ruim porque te afasta ativamente da felicidade. Cada vez que dá razão à serpente, você aumenta o conflito com o real e vai para mais longe de onde quer estar. Cada pecado te leva ao inferno aqui e agora. A neuroplasticidade ajuda a entender. O cérebro é maleável. Adapta-se ao que repetimos. Pensa numa sacola elástica. A cada satisfação, a sacola cresce. Quanto mais você põe, mais espaço vazio precisa preencher quando o efeito passa. A crença de que todo desejo por existir deve ser satisfeito é patológica. Dar corda aos desejos aumenta os desejos. Excesso gera mais fome. Conclusão: seus desejos não são confiáveis. Eles mentem, conduzem ao excesso, e o excesso produz mal. Não há mérito em satisfazer cegamente desejos, porque a satisfação é momentânea e aumenta a insatisfação permanente. Você acha que se aproxima da felicidade acumulando mais, mas se afasta. Apenas abdicando das satisfações momentâneas, alcançamos a satisfação permanente, o paraíso. Uma vez vi um comentário sobre budismo que dizia: nada perturba o homem que aprendeu a ficar plenamente satisfeito, pois aquele que não precisa de nada, tem tudo. Soa absurdo, mas o nada dito aqui não se refere a ser miserável, e sim se abdicar do consumismo. É difícil, porém é possível. Pela mesma neuroplasticidade, a sacola volta ao normal, se você permite e aprende a aceitar. Perceba, você sempre precisou de pouco para estar cheio. No fim, é quase matemática. Quanto mais busca, mais quer e menos tem. Quanto menos busca, menos quer e mais tem. O ideal divino, abdicar de tudo, buscar nada e ter tudo, céu. A serpente, rejeitar tudo, buscar tudo e não ter nada, inferno. A vida é uma escolha constante entre os dois. Estamos sempre em algum ponto do caminho. Não por medo do pós-vida, mas para ser feliz agora. E o paraíso? Talvez seja a aceitação total. Harmonia com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Sem nada intrinsecamente ruim. Sem nada que precise mudar. Paz, amor, gratidão, pelo simples fato de estar aqui. Isso pode soar fantasioso. Iluminação, diria o budismo. Eu nunca cheguei lá, nem conheço quem tenha. Mas você já provou o gosto do paraíso em momentos, quando por instantes nada faltava. Não foi o mundo que ficou perfeito. Foi você que desligou o juiz. Essas janelas provam que a felicidade não depende de resolver tudo. Você pode aceitar o presente enquanto caminha ao futuro. A ilusão é crer que precisa rejeitar um para conquistar o outro. É o contrário. Aceitando o que é, tudo fica mais leve e mais fácil. Você seguirá criando, buscando, conhecendo, mas não por rejeição do que existe, e sim para servir ao que pode existir. Deixar de buscar como carência e começar a servir como abundância.
Aprimorar-se não por defeito, mas por capacidade a explorar. Pense como seria sua vida se, como naqueles momentos felizes, você vencesse a voz, só um pouco mais vezes por dia, por semana. O que aconteceria? Em breve, a vida vai te oferecer uma inconveniência. Trânsito, espelho, colega difícil, silêncio que incomoda. Quando a voz julgar, não deveria ser assim, admita a possibilidade de que ela esteja errada. Dê um passo atrás e pergunte: preciso mesmo mudar isso agora? Talvez baste abdicar e permitir. Isso te fará saber quando lutar e quando não. Você vai se surpreender com a frequência em que não é necessário. Vivemos num mundo dominado pela voz da serpente, que repete que nada em você e na sua vida é suficiente. Mas, a cada encontro com essa voz, você pode discordar e vencê-la. Talvez até hoje você tenha perdido sem perceber que podia lutar. A partir de agora, pode começar a vencer às vezes. Só saber que dá para discordar já te dá poder. A serpente vai aumentar o barulho, tentará te fazer odiar o momento, os outros, a si mesmo. Mas não adianta. Você aprendeu a lutar. Com o tempo, talvez perceba que não há nada que precisa fazer além de abdicar. Aqui e agora. Que mal há em estar sentado comendo uma fruta ou pegando o ônibus para trabalhar? Quem te convenceu de que isso é um mal? A serpente quer te desconectar do presente, porque o agora é o único lugar onde você existe. O resto é ilusão. Ela promete um futuro que nunca chega, transformando o agora em aflição por algo ausente. Talvez seja mentira. Talvez sua vida, do jeitinho que é, não seja tão ruim. Talvez você possa permitir que seja assim. Talvez não precise do celular, do carro, do rosto de ponta. Talvez seu trabalho não seja tão terrível. Talvez sua casa já seja boa e muita gente daria tudo por um teto. Talvez seus pais fizeram o melhor que podiam. E talvez você também esteja fazendo o seu melhor. Permita-se amar seus pais e perdoá-los. Permita-se amar a si mesmo e se perdoar. Talvez possa sair um pouco das redes. Talvez o tédio não seja inimigo, apenas um convite à presença. E atrás do ruído da serpente, você começará a ver a verdade, e a verdade libertará. Cada não à serpente expulsa um pouco do veneno e abre espaço para o amor. Não o que exige, mas o que acolhe e aceita. Ouvistes o que foi dito, olho por olho. Eu, porém, vos digo: se te ferirem na face, oferece a outra. Se te pedirem o manto, dá também a capa. Se te obrigarem a uma milha, vai duas. Amai os inimigos, orai por quem vos persegue, porque o sol nasce sobre bons e maus, e a chuva cai sobre justos e injustos. Abdique, aceite, faça as pazes com a sua vida. Se esse vídeo agregou de alguma forma no seu dia, deixe um like e considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito. Essa foi minha contribuição. Fique em paz.